Afinal, será que eu devo aprender inglês com tanta AI por aí, né? Essa discussão, na verdade, ela é bem antiga. Eu lembro que há 12 anos atrás, quando eu comecei a estudar inglês, se falava dessa ideia de o mandarim vai superar o inglês vai passar a ser obsoleto aí porque vão surgir aplicativos que vão traduzir simultaneamente o que a pessoa fala para o inglês, né? A gente conseguiu ver aí algumas entrevistas que foram, bem dizer, um fracasso aí, mundo afora. Com relação a isso, que foi a entrevista do Donald Trump com o presidente da Argentina, Macri, na época, né? Onde eles não conseguiram entender um outro através de um programa lá, provavelmente um programa muito mal estruturado lá, que fazia a tradução do inglês para o espanhol, do espanhol para o inglês. Não funcionou muito bem, né? Mas claro, essas tecnologias podem evoluir, elas podem chegar a um ponto de realmente fazer um trabalho ali próximo à perfeição do que seria traduzir uma língua para outra. A grande questão aqui é, será que agora, nessa era que a gente está de AI, de inteligência artificial, de toda essa parte de tecnologia e aí voltada para trabalhar idiomas, para buscar fazer traduções simultâneas, para buscar até mesmo mudar a voz do que eu estou falando aqui, para transformar o que eu estou falando aqui com o meu tom de voz em inglês, será que ainda vale a pena aprender o inglês? A questão é, há 12 anos atrás eu me fiz uma pergunta só, que foi, o que eu posso aprender hoje que daqui a 10 anos ainda vai ser relevante? E a única coisa que eu consegui encontrar dentro de cursos, de faculdade, que naquela época já estava tendo bastante transição, muitos cursos já estavam ficando obsoletos, a única coisa que eu consegui encontrar foi inglês. E tá aqui eu 12 anos depois de falando isso, né? Ou seja, ainda é relevante o inglês hoje, né? E será que ele vai ser relevante para os próximos 10 anos? Então eu posso pegar uma teoria que diz que tudo que durou 100 anos tem chance de durar mais 100 anos, tudo que durou 100 mil anos tem chance de durar mais 100 mil anos, tudo que durou 10 anos tem chance de durar 10 anos e tudo que durou 1 ano tem chance de durar mais 1 ano, né? Ou seja, a Bíblia foi criada lá há séculos e séculos e séculos atrás, né? E ainda hoje o conhecimento que está lá é relevante, né? A gente tem ideias na sociedade que são fortes, que vão durar muito tempo, e tem ideias que são passageiras, que são febres. Artistas que surgiram um ano, viveram um ano, uma super experiência de serem bem vistos, de serem celebrados, de todos acharem que essa é a explosão, é a coisa do momento, e no outro ano o cara caiu. Ele passou um ano de fama e com mais um ano o negócio se acabou, né? Então, se a gente for aplicar isso para o inglês, desde quando que o inglês é a língua mais importante do mundo, né? Não sei se você sabe, mas as línguas mais importantes do mundo já foram o grego, já foram o latim, hoje é o inglês. Ou seja, o inglês ele passou a ser a língua mais importante do mundo após a Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o inglês passa a ser a língua mais relevante do mundo. E aí, analisando esse contexto, a gente vai ver que o inglês ele tem quase 80 anos como a língua mais relevante do mundo. E se a gente fosse usar essa metodologia que eu falei antes, provavelmente pelo menos por os próximos mais 80 anos, ele ainda será a língua mais relevante, né? Ainda que não fosse, ainda que nos próximos 80 anos, eu hoje com 32, não sei quanto você tem aí na sua casa dos 25, entre os 25 e os 40, né? A gente não tem mais 80 anos de vida. Então, provavelmente até o final da nossa vida o inglês vai ser a língua mais relevante. Mas ainda que deixasse de ser, estaria em segundo ou terceiro lugar no máximo, né? Ou seja, o inglês sim vai continuar relevante para os próximos anos. Agora, um outro fator é, essas AIs estão chegando, essas tecnologias estão chegando. Agora, quem produz essas tecnologias? Quem aperfeiçoa essas tecnologias? Essa é a grande questão. Ou seja, quem aperfeiçoa essas tecnologias é justamente pessoas que falam inglês. Mas é um chinês que faz isso, é um russo que faz isso, é um norueguês que faz isso. Todos eles precisam entender de inglês para programar, para entender as linguagens de programação e para aprimorar a capacidade dessas ferramentas de se tornarem cada vez mais perfeitas. Ou seja, ainda assim, o inglês vai continuar sendo relevante e muito mais relevante no futuro, porque todas as linguagens de programação, todas as tecnologias que existem por trás dos computadores, todos os códigos, as placas, os chips, tudo é negociado em inglês, né? E existe um dado que mostra que 330 milhões de pessoas hoje na China estão aprendendo inglês. Quantas pessoas vocês acham
que nos Estados Unidos hoje estão estudando chinês. Então para pensar, o mandarim no caso, né? Então para pensar, o inglês ele continua sendo relevante e digo mais, ele passa a ser ainda mais relevante no futuro. Então se você curtiu esse vídeo, deixa aqui sua curtida, ajuda demais esse conteúdo a chegar a mais gente. Eu te deixo com 2 vídeos aqui do lado, onde você vai poder acessar 5 profissões que você pode ter quando você fala inglês para ganhar muito mais do que você está ganhando hoje. Ou se você realmente acha que o inglês não é para você, eu vou deixar aqui 5 alternativas para você poder escolher outras coisas além do inglês, poder aprender outras coisas além do inglês.